Episódio 6 da última temporada de Succession. Vamos lá, muita coisa pra comentar. Nesse episódio que lançamos o Living Plus. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Frâncio. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre esse sexto episódio da última temporada de Succession, com muitos spoilers. Lembrando, então vai assistir o episódio antes de assistir o vídeo. E nós temos aqui uma playlist completa dessa última temporada. Eu vou deixar aqui no link da descrição comentando sobre todos os episódios. Então, se você gosta, considere se inscrever, que ajuda muito a gente a trazer essas análises semanais dessa série que eu pessoalmente amo e sempre tem muita coisa pra comentar. E com esse episódio 6 não é diferente. Então deixe aqui nos comentários as suas teorias do que você acha que vai acontecer, sobre a Shiv e o Lucas, sobre a Shiv e o Tom. Temos muita coisa pra comentar sobre isso, sobre o Kendall, sobre o Roman e essa nova tentativa de frustrar o acordo da Gojo, né? Então lembrando, no último episódio, o Roman e o Kendall juntos já tentaram falir o acordo com a Gojo de vender a Waystar pra Gojo, pra eles conseguirem manter no poder, né? Lembrando que eles foram escolhidos como um caráter provisório para serem CEOs e CFO, né? Então agora eles querem mudar, eles querem permanecer nesse cargo, então eles teriam que frustrar essa venda. E eles tentaram isso no último episódio, tentaram nesse episódio novamente com essa Living Plus, né, que seria um retiro, né, espiritual, um retiro de idosos, etc. E eles acabam até prometendo a vida eterna em certo momento, né, uma coisa assim bem bizarra. Pretendem com isso inflar os números, então os 192 por ação que o Lucas tinha oferecido no final do último episódio e era totalmente recusável, né? Era uma proposta que o dinheiro ia vencer, a Jerry até fala isso nesse episódio. Eles falam, não, vamos encarecer tanto a Waystar com esse novo projeto que 192 irá ficar pouco, e eles têm informações de que supostamente o Lucas não poderia ir mais de 192 por ação. Então é mais ou menos esse o panorama desse episódio, e nisso nós temos muitas coisas acontecendo. A Shiv enfrentando os irmãos e falando que ela já imaginava, né, de que eles aí estavam tentando frustrar os planos, e eles abraçam ela, falando que iria falar, mentira, muito provavelmente não iria falar, mas a Shiv já sabe disso, e ela está ali mucuminada com o Lucas. Nessa relação entre os dois, eu acho muito interessante que eles têm ali uma tensão sexual bem grande, né, pelo menos na minha visão. E até ele fala em certos momentos que ela gostaria que ela fosse a garota de dentro, ou seja, quando a Waystar for comprada para Gold, se isso for acontecer, ela seria ali uma pessoa para que já sabe dos negócios e poderia ficar de dentro da Waystar agora adquirida, ali uma pessoa de confiança dele ali dentro, né? E ela meio que debocha disso, mas eu acho que a Shiv sim gostaria dessa ação, tanto que eu acho que ela sim quer a Waystar sendo vendida, né? No final do episódio, ela até questiona o tweet que ele fez ali, comparando o Living Plus com campos de concentração, né? Que foi a piada que ele tentou fazer ali. E ela fala que ele tá errado. E ele deleta o tweet. Não sei se isso já era o plano dele, ou depois que a Shiv falou isso, ele acabou deletando. Porém, nós sabemos, vivemos com o Twitter, e nós sabemos que deletar um tweet não apaga da existência, né? Obviamente, o impacto já está feito e só irá repercutir, etc., com que as pessoas printam, né? Tem essa pequena tecnologia aí. Então, tô muito curioso para ver como que vai ser essa relação aí da Shiv com o Lucas, se essa vai continuar, né? Porque o Living Plus parece ter sido um sucesso nessa reunião dos acionistas, mas pensando assim, objetivamente, de para onde que isso vai, né? Lembrando que o Kendall inflou esses números, né? Ele realmente pressionou ali o contador, a pessoa que estava fazendo os números, o projetista. Então o que vai acontecer, né? O do analista de dados ali. O que vai acontecer? Porque se você comprovar esses dados, vai ver que tem muita coisa inflacionada ali. Pode ser que sim, daria um boom de crescimento, mas até onde que vai os números dobrarem, que eles tiveram até que editar o vídeo do Logan, etc. Mas falando do vídeo do Logan, voltamos, né? Voltamos com o Brian Cox, fico muito feliz que ele retornou aqui pra série, né? Lá no Chroma Keyzão, pode ter gravado da casa dele isso aí. E depois até editaram a mensagem do querido, né, pra parecer que ia dobrar, mas tudo bem. O Kendall usa, né, dessa imagem do pai, realmente, quando ele tá falando de living, né, de envelhecimento, e ele usa esse negócio do pai dele ter morrido há pouquíssimos dias atrás na série, ele usa isso como apelo emocional pra vender o Living Plus, né, é bem triste, né, acho que até é pesaroso isso, né, você usar a morte do seu pai ali pra vender, mas a gente já tá acostumado, né, Succession. É até triste da própria questão da Shiv, dela ter que agendar um momento pra poder chorar, né? Ela agenda o luto dela, como o Tom fala em certos momentos. E também, assim, brevemente sobre a Shiv, um pequeno off, cadê a gravidez dela, né? Foi falado uns episódios atrás e a gente meio que esqueceu dessa história. Quero ver, né? Ela tá falando ali com o Tom, talvez
surge em algum momento. E falando de exploratório tóxico e Chernobyl, né, que até o Kendall fala que o Lucas seria Chernobyl, que ele tem uma postura errática, né, mal sabe as atrocidades que os dois estão fazendo ali dentro. Porque eles falam que se eles são mudanças, mas eles são iguais aos pais deles, eles afrontam os funcionários, eles demitem por qualquer coisa, né? É um ambiente totalmente tóxico. Se acontecesse ali um processo trabalhista bem legal, poderia acontecer. Espero que a outra entre, que ele demitiu lá do estúdio. Porque é uma cultura totalmente tóxica, né? E é realmente bem abusiva. Até quando eles estão ali planejando, que o Kendall quer uma grande apresentação com a casa, etc. Que no final nem é usada, pelo que a gente vê, né? Eles falam de uma coisa assim, de não dizer não, obrigado Kendall, né? Agradeça ao Kendall. Uma coisa assim, realmente bem endeusando. Que é bem complicado, né? Parece um culto, basicamente, né? Alienação do trabalho e tal, a exploração do trabalho é realmente bem bizarro, né? E brevemente pra questão da Jerry, que também eu acho bem interessante, que o Roman também tá muito bem nesse episódio, e encaixa perfeitamente o que a Jerry fala, né? Eles são monarcas fracos, eles são monarcas absolutistas mesmo, de afrontar, que nem eu acabei de falar, mas eles são fracos as decisões dele. Até o Roman ficou balançado, foi pro lado da Shiv em certo momento, questionou as atitudes do Kendall, mas quando deu tudo certo ali, aparentemente na reunião do Kendall, ele falou, vamos, esquece a Shiv, é isso mesmo, até esbarra nela ali, em uma clara provocação, né? Até a Jerry fala, em certos momentos, assim, que ela precisava de respeito, etc. E o Roman fala que ele que está sendo desrespeitado, mas lembrando que o Roman assediava a Jerry, né? Foi mandando as fotos, até a própria Shiv já comentou sobre isso. Então, se ela quiser expor, eu vou achar muito bom. Outro da velha guarda que também se revoltou nesse episódio foi o próprio Crow, que deu ali uma ameaçada. Realmente também gosto, assim, porque esses dois, eles estão imparáveis. Eu quero alguma coisa que a pessoa que pare eles, eu espero que seja a Shiv. Ou se for a velha guarda, também não vou reclamar. Mas antes de comentar sobre o finalzinho do episódio, não esquece de se inscrever se você está gostando aqui da minha análise. Mas então, para as cenas finais dos episódios, nós temos ali a Shiv. Eu falei que eu estou muito na dúvida do que vai acontecer sobre isso. Lembrando que tem muitas teorias de ela poder usar aquela informação que o Kendall deu no final da última temporada, daquele garoto que ele matou lá no final da primeira temporada, no caso, próprio casamento da Shiv, né? Poderia ser interessante. E o Kendall ali, né, no mar, né, ele tá ali comemorando a vitória dele, imagino, né, porque realmente foi muito bizarro, né. As pessoas acreditam num discurso inflamado e emocionado, né, porque ele tá prometendo anos de vida e, gente, meu Deus, eles são uma empresa de entretenimento, sabe, e de notícias, meu Deus. Aí agora pra cena que eu queria comentar mesmo, que é a própria cena do Roman. No vídeo do final da terceira temporada, eu falei muito sobre como a paternidade tóxica do Logan afeta cada um dos filhos. E nesse caso específico eu quero comentar sobre o Roman. A gente percebe que quando está ligado a ele é sempre uma coisa muito sexual, e foi o que é dessa cena, né? O Roman diminuindo, o Logan ali naquela mensagem ditada diminuindo o Roman, e ele sente um prazer nisso, né? De ser diminuído. É interessante essa história, né? Ele precisa de alguém ali para diminuir ele, para criticá-lo, e lembrando que ele tinha tomado a decisão provavelmente errada de seguir a Shiv. Ou será que ele tá pensando que a decisão errada é seguir o Kendall, né? Eu acho que talvez ele esteja um pouco na dúvida, mesmo que ele está mais balançado pro Kendall por causa da história do Living Plus, né? Mas será pra onde nisso vai dar? E lembrando, a festa de eleição está próxima, tivemos várias menções a isso, a eleição, o Tom e a Shiv provavelmente liderarem a festa de eleição, que vai ser também bem interessante, e de que a Etienne está indo para a direita para apoiar o candidato justamente do Roman, né? Ele demite aquela mulher depois de criticar, é um absurdo, né, lembrando? Depois de criticar essa postura, ele demite ela, porque lembrando, quem escolheu o Mencken, que é esse político da extrema-direita lá nos Estados Unidos, da série, né, foi o próprio Roman, no episódio 6 da última temporada, que eles estão ali na escolha do Partido Republicano, o candidato que o Logan apoiou, que o Roman já tinha falado que tinha alguma preferência, eles têm até uma conversa no banheiro nesse episódio, é bem interessante, e ele mesmo tinha escolhido esse representante. Então vamos ver nos próximos episódios, estou curioso. Também temos o Conor, que está competindo na eleição, lembrando. Então muitas coisas para acontecer, e é isso, muito obrigado, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.